Olá, meu amigo, minha amiga Poços Caldense, estamos aqui com o nosso canal Vereador de Poços. Por favor, coloque no seu favorito aqui, ó. Só você clicar, clica aqui em cima, tá vendo aqui? Coloque no favoritos. Aí você vai receber todas as minhas atualizações. Eu, durante toda esta campanha, vou conversar com você, leitor. Eu quero abordar os assuntos que são relevantes aqui para a nossa cidade. Eu quero falar de coisas que a cidade precisa abordar, falar, discutir. São assuntos importantes para que a gente possa ter uma campanha de qualidade. A gente está precisando colocar aqui em Poços de Caldas uma campanha que seja longe dessas fofoquinhas que não levam a nada, que esteja longe dessas brincadeiras que a gente vê por aí, que são brincadeiras de mau gosto. A política nossa, ela tem que ser tratada de uma maneira mais séria, ou pelo menos com mais responsabilidade. Os assuntos precisam ser discutidos, nós precisamos discutir assuntos de relevância aqui em Poços de Caldas. Nós estamos numa eleição em que principalmente os assuntos que dizem respeito ao povo não estão sendo discutidos. As pessoas estão se contentando em colocar fotinhas com carinhas de candidatos, estão se contentando em fazer brincadeirinhas aqui e ali. Isso não traz nada de positivo para um processo político tão sério como é a eleição para prefeitos e vereadores. É muito sério, gente. Nós estamos decidindo o futuro da nossa cidade pelos próximos 4 anos. Então nós temos que tratar esse assunto com seriedade. Nós temos que discutir a política em Poços de Caldas com seriedade. É claro que nós vamos ficar aqui fazendo coisas chatas, sei lá, o meu objetivo não é esse também, mas por outro lado, o que eu quero é passar para você uma ideia de que a política precisa ser discutida de uma maneira séria e nós precisamos abordar os assuntos ligados à nossa cidade, a cidade de Poços de Caldas, com muito carinho. Nós temos muito amor por Poços de Caldas. Cidade de Poços de Caldas é a paixão da nossa vida, eu nasci em Poços de Caldas. Então eu tenho um orgulho da minha cidade. Então nós precisamos começar a tratar dos assuntos políticos de uma maneira mais objetiva, tratando os problemas de Poços de Caldas de uma maneira direta, objetiva. E este canal, o canal Vereador de Poços, esse canal que está sendo aberto aqui, é exatamente para esse motivo. Para que a gente possa abordar os assuntos que são relevantes para que a gente tenha uma eleição decente, bonita, sem baixaria, sem essas coisas ruins que a gente está vendo que já está começando. Aliás, nós tivemos a discussão política começando lá em dezembro, praticamente, no final do ano passado. E de lá para cá tivemos um pouco de discussão política, mas a maioria das coisas, a maioria foi rusgas, mágoas, ressentimentos, coisas que não acrescentam nada, coisas pessoais que não acrescentam nada para a população de Poços de Caldas, para o povo da nossa cidade, que merece que os assuntos da cidade sejam abordados de maneira mais objetiva, que os problemas de Poços de Caldas sejam levados até esse processo político de uma maneira muito séria. Então nós estamos aqui com esse objetivo. Eu quero que você, por favor, acompanhe este canal. Eu quero, por favor, que você adicione os seus favoritos. Eu preciso que você me mande um feedback, que você converse comigo. Eu estou abrindo aqui para você um endereço de e-mail que é clayson15033@gmail.com. clayson15033@gmail.com. Neste endereço de e-mail, você pode abordar o assunto que você quiser, que eu vou estar à sua disposição. Muitos e-mails que mandarem para mim e eu achar conveniente, posso trazer aqui para o nosso canal, posso discutir com você, quero responder diretamente aqui pelo canal, para que você possa manter um contato e para que você possa ter uma resposta, pelo menos de um candidato a vereador, sobre aquilo que você considera relevante para a nossa cidade. Quero fazer um convite, nós temos 250 candidatos, cerca de 250 candidatos a vereador em Poços de Caldas. Por favor, candidatos, abram seus canais no YouTube, conversem com as pessoas, estabeleçam um diálogo com a cidade de Poços de Caldas, apresentem suas propostas, falem com o eleitor. O eleitor precisa, acima de tudo, de conversas em cima de propostas. Nós temos que votar em candidatos que tenham propostas para Poços de Caldas e que estas propostas sejam, acima de tudo, relevantes, importantes e que estejam de acordo com aquilo que você, eleitor, pensa e espera. Você, eleitor, você tem que votar naquilo que você se identifica.
Aquele candidato que você se identifica como proposta, não porque é seu amigo, ou porque é um apresentador de televisão, ou porque é um médico, ou porque é uma pessoa do seu bairro, da sua rua, enfim. São pessoas que estarão lá depois, na Câmara, e eles vão legislar, todos os vereadores quando entram na Câmara, eles vão legislar para Poços de Caldas. Se você vota, por exemplo, no vereador porque ele é da sua rua, na hora que ele chegar até a Câmara de Vereadores, ele vai votar projetos que não estão muito a ver com a sua rua. Muito difícil que ele vote projetos da sua rua até. Não que ele não vá fazer isso, até se espera que sim. Mas a maioria dos projetos não vão ser assim. Vão ser projetos para a cidade como um todo. Então nós temos que eleger vereadores que vão, acima de tudo, ter um compromisso com a cidade como um todo. Tá certo? E que tenham propostas. E eu vou apresentar as minhas propostas aqui pelo canal Vereador de Poços. E quero conversar com você pelo Clayson 15033@gmail.com. Olha, muito obrigado por você estar aqui acompanhando o nosso canal. Nosso primeiro assunto, nós vamos abordar em 2 etapas, é o assunto transporte público. Olha, você sabe que durante muitos anos eu estive praticamente sozinho no Plantão 47, falando a respeito dos problemas que nós tivemos aqui com o SIGA e dos problemas que nós tivemos com a circular em Poços de Caldas. Esse assunto é um assunto que precisa ser abordado com muita, acima de tudo, com muita técnica. Nós vamos abordar o assunto transporte público em Poços de Caldas com embasamento legal. Porque nós temos aqui uma lei que foi criada lá em 1978, que você está vendo aí no seu vídeo, que trata sobre o assunto do transporte público. Essa lei foi modificada várias vezes. As principais modificações que essa lei recebeu foi lá no governo Geraldo Tadeu, quando então ela foi prorrogada, era um prazo que terminaria em 5 anos, foi prorrogado para mais 25 anos. Só para você ter uma ideia, esta lei que foi aprovada no governo Geraldo Tadeu, ela ficou quase todo, depois que o Geraldo Tadeu saiu da prefeitura, e ela ficou quase todo o governo Paulo Tadeu, quase todo ele, sendo contestada pelo Ministério Público. Por quê? Porque havia uma série de irregularidades nessa lei. Uma série de irregularidades. E a gente percebe, a percepção que eu tenho, é que quando o Geraldo Tadeu colocou esta lei para vigorar, nós estávamos com 5 anos, havia mais cerca de 5 anos para terminar a concessão da circular. O Geraldo Tadeu fez com que o então prefeito Geraldo Tadeu fez com que essa concessão virasse por mais 25 anos. Colocou mais 25 anos para frente, sendo que havia somente mais 5 anos para terminar a concessão. Isso ficou numa situação complicada, porque durou, como eu disse a você, todo o governo Paulo Tadeu, que foi depois do Geraldo Tadeu, veio o Paulo Tadeu, todo o governo do prefeito Paulo Tadeu, essa lei numa discussão jurídica, e aí somente no final é que aí foi diminuído para 15 anos. Mesmo assim, nós temos uma situação em que a concessão da circular dura até 2019. 2019. Ora, isso precisa ser visto. Acima de tudo, isso precisa ser revisto. E se alguma pessoa acha que é inconstitucional, como já foi dito aí, né, é inconstitucional, se algumas pessoas acham que não é possível que seja feita essa revisão, eu quero dizer que o mesmo processo usado para a revisão da lei pelo Geraldo Tadeu é o mesmo processo que você estica, você diminui. Se você pode aumentar o tempo para 25 anos, você pode diminuir o tempo. O nosso entendimento a respeito da concessão das empresas de transporte público é que essa concessão ela deve durar por um período muito menor do que 25 anos. O período máximo deveria ser, no máximo, 10 anos, entre 6 e 10 anos, que é o período onde é feita a manutenção da frota. Quando você troca a frota. Olha, antes de trocar a frota dos ônibus, vamos parar, certo? Vamos fazer uma reavaliação e vamos ver se tem outras empresas interessadas para ter essa concessão. Porque eu acredito que é a população, é o povo, é acima de tudo o usuário do transporte público que tem que trazer aquilo que ele considera mais salutar, que tem que trazer aquilo que ele considera mais importante dentro da demanda que ele tem. Então é o usuário que tem que falar. O que eu acho errado é que essas discussões sejam feitas apenas pelos vereadores ou pelo prefeito. Isso é um crime. O transporte público, o nome já diz tudo, transporte público. Então, evidentemente, é o povo
que deve atuar sobre essa questão. Então, transporte público é para o povo. Então, nós consideramos, eu considero aqui, e quero colocar essa questão aqui neste primeiro programa, nesse nosso primeiro contato aqui pelo YouTube, a primeira questão que eu considero a mais fundamental de todas. O povo precisa ter mais voz. O povo precisa decidir mais. O povo precisa saber mais aquilo que é a sua demanda. Muitas vezes, se você vai conversar com a população, o preço não é o problema. Muitas vezes você vai conversar com uma determinada população de determinado bairro, o problema são linhas que atrasam. O problema, por exemplo, para outros lugares pode ser a bagunça, as filas. Né? Você chega aqui no terminal de linhas urbanas, então tem linhas ali, Azaleias, por exemplo. A pessoa para num lugar, de repente o ônibus para no outro lugar. Então, de repente, a demanda dessas pessoas é outra. Então, nós precisamos discutir, sim, caso a caso. Claro que sim. Região por região. Nós precisamos setorizar. Nós precisamos trazer um pouco mais de flexibilidade nessa questão do transporte público. Então, são duas coisas que eu considero muito importantes. A primeira, trazer o povo a participar dessa questão do transporte público, para que o povo, por intermédio da sua opinião, por intermédio daquilo que ele deseja, daquilo que ele almeja, ele possa optar se ele concorda com essa concessão de 25 anos, que eu duvido que tenha alguém que vá concordar, se ele concorda com essa questão da política de preços, que a meu ver, e pelo que eu tenho conversado com as pessoas, é muito caro, se ele acha que deve melhorar na questão das linhas, tem linha aqui que, por exemplo, não atende hospital, tem linha que não atende lugares que a gente fala assim, poxa, mas como? Como que você não vai até o velório? Quer dizer, então são coisas que a gente precisa abordar. Então, nossa primeira proposta aqui é trazer uma discussão maior e trazer de volta para a população a possibilidade de discutir melhor essa questão do transporte público. Eu vou voltar no próximo programa concluindo a respeito desse assunto. O mais importante é que você esteja junto conosco e que você possa acompanhar essa discussão. Clayson 15033@gmail.com. Mande seu e-mail. Por favor, coloque aqui entre os seus favoritos o nosso canal Vereador de Poços. E claro, nas próximas eleições, vote 15033, porque nós estamos aqui justamente para estreitar as ligações entre o poder público e a população. Mais poder para o povo, mais poder para o cidadão e coragem. Coragem para defender a nossa população. Muito obrigado e até a próxima.